Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de Palavra de Deus, mais um momento de reflexão bíblica para você. Deus abençoe você, hein? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua querida família. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário, como sempre, uma palavra de Deus para o seu coração. E o tema de hoje é o seguinte: quebrando o ciclo de uma fé inconstante. Exatamente, quebrando o ciclo de uma fé inconstante. Nós estamos aqui na série Não Perca a Sua Fé. Exatamente, não perca a sua fé. É preciso quebrar o ciclo de uma fé inconstante. Ah, pastor, é isso mesmo. Às vezes a minha fé está lá nas alturas. Aí quando vai passando o tempo, vai passando os dias, vai acontecendo as situações, as coisas vão chegando, as tribulações, as adversidades, aí eu começo a ser inconstante na minha fé. Como é que eu posso quebrar esse ciclo? Como é que eu posso dar a volta por cima e realmente ser uma pessoa mais constante em Deus? Bom, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito. Eu tenho chaves de sabedoria de Deus para a sua vida. Mas, como sempre, é tradição do canal, vamos ler a palavra do Senhor. E hoje eu quero ler com vocês no livro de Salmos, de número 31, e o versículo é o 24, que diz assim: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Olha só, se você está esperando no Senhor, tem que ser forte e tem que ser corajoso, corajosa, em nome do Senhor Jesus. Exatamente isso, né, gente? Bom, hoje o tema, como eu estou dizendo, é quebrando o ciclo de uma fé inconstante. Gente, quantas vezes eu já encontrei pessoas que tinham uma fé constante em Deus, sabe, aquela fé inabalável, mas as circunstâncias da vida, as adversidades da vida levaram as pessoas a ter uma fé inconstante, e a gente precisa realmente estar pronto para quebrar alguns ciclos que realmente levam uma pessoa a ter uma fé inconstante. Mas eu quero começar dizendo o seguinte: olha, a fé inconstante pode ser realmente bem desafiadora, deixando-nos presos em altos e baixos espirituais, não é assim? E esses altos e baixos espirituais é o que realmente nos impedem de desfrutar plenamente de um relacionamento mais íntimo com Deus. E para isso, gente, realmente, para a gente viver essa intimidade com Deus, é preciso a gente superar esse ciclo, né? Esse ciclo de uma fé inconstante. E eu vou trazer aqui para você algumas chaves que eu considero de extrema importância. Se você entender isso aqui e se você pôr em prática, pode ter certeza que você vai quebrar esse ciclo na sua vida. O que é o ciclo, né? É aquilo que se repete na sua vida. E você precisa quebrar o ciclo dessa fé inconstante. Como é que eu faço isso, pastor? Em primeiro lugar, gente, olha, é preciso que haja na sua vida, muita atenção, uma mudança de hábitos viciosos. Exatamente. Uma mudança de hábitos viciosos. O que significa isso? Gente, hábitos viciosos são ações que repetimos constantemente, mesmo sabendo que tais hábitos prejudicam a nossa vida espiritual. E isso nos leva, gente, a criar barreiras entre nós e o nosso Deus. E isso nos leva a nos afastar de uma caminhada consistente com Deus. Você tem que ter muito cuidado com hábitos viciosos que te afastam de Deus, e isso te leva a ser uma pessoa inconstante, principalmente nos momentos de adversidade. Como é que você responde no momento de adversidade? Você responde de forma positiva ou você responde de forma negativa? Sabe, gente, a gente vê, por exemplo, na vida de Sansão. Sansão é um exemplo claro de como os hábitos viciosos
pode nos enfraquecer na fé. Exatamente. A gente sabe muito bem que, embora ele sendo escolhido por Deus como juiz de Israel, Sansão frequentemente cedia às tentações e os impulsos da sua natureza carnal, certo? Principalmente com relação, no caso, com Dalila, o seu relacionamento com Dalila. E isso lhe levou o quê? À ruína. Você pode ver isso no livro de Juízes, capítulo 16, do versículo 1 ao 21. Então veja que ele tinha sua força física, mas espiritualmente ele era uma pessoa vulnerável. Por quê? Porque ele não sabia lidar com seus vícios pecaminosos. E qual é a reflexão que a gente pode tirar? Que assim como Sansão, há algo em sua vida que realmente tem enfraquecido a sua intimidade, a sua proximidade, o seu relacionamento com Deus. Você para um pouco agora e pensa. Talvez seja um hábito que você precisa, de fato, abandonar. Sabe, senão isso vai virar um ciclo na sua vida de inconstância espiritual. É isso que aconteceu com Sansão. E como é que eu posso, pastor, realmente, vencer esses hábitos que me afastam de Deus e que enfraquecem a minha fé? Bom, eu vou te deixar aqui, certo? Uma chave que eu considero muito importante para você, certo? Identificar e vencer. Exatamente. O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer isso aqui, olha. Identifique os comportamentos que você tem que afastam você de Deus. Isso pode incluir, por exemplo, a procrastinação espiritual. O que é a procrastinação espiritual? Aquela coisa, eu vou começar uma campanha, eu vou começar um jejum, eu vou começar uma oração, eu vou começar a ler a minha Bíblia, mas nunca começa. Cuidado! A procrastinação espiritual é um comportamento que te afasta de Deus. Você quer ver outro? Consumo de conteúdo nocivos. Cuidado com o que você está se permitindo que entre dentro de você, através daquilo que você ouve, daquilo que você vê e de ambientes que você visita. Exatamente. Cuidado com isso. Cuidado com pessoas que estão perto de você, que de certa forma têm poder de influenciar você para hábitos viciosos que te afastam da presença de Deus. Então, é isso que você tem que fazer, certo? Para você quebrar o ciclo de hábitos viciosos e esses hábitos ruins, que te afastam do Senhor, você precisa identificar essas portas de entrada e fechar elas. E você tem que ser bem radical nisso, porque esses hábitos, eles não saem com facilidade. Você tem que ter uma posição e uma predisposição mental e espiritual para você vencer esses hábitos. Você vê que Sansão não venceu. Exatamente, porque ele não tinha uma predisposição, não era bem isso que ele queria, ele não tinha clareza do seu objetivo, da sua missão. Então são coisas que você precisa entender para você quebrar realmente o ciclo de uma fé inconstante. É necessário que haja uma mudança de hábitos viciosos. Então, a lição para casa, a lição para casa hoje é essa. Qual é? Identifique o que te afasta de Deus e feche essas portas em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. A segunda chave é o seguinte, olha, para você realmente quebrar o ciclo de uma fé inconstante, o que você tem que fazer? Olha, você precisa vencer as crenças limitantes. Exatamente. É preciso vencer as crenças limitantes. O que é crenças limitantes? São as ideias erradas. São as ideias erradas que nos fazem duvidar da nossa identidade em Cristo e a capacidade realmente de enxergar que Deus é a nossa única saída e que sem Ele nada nós podemos fazer e que Ele realmente pode agir em nossa vida e transformar a nossa vida, certo? Para melhor, para alcançar a semelhança e as características de Cristo Jesus na nossa vida. Então, essas crenças podem realmente surgir de
traumas, por exemplo, traumas que você tem uma vida depressiva, certo? Está debaixo de um cativeiro espiritual e de uma opressão diária. Então você precisa identificar isso. Quais são as crenças limitantes, as ideias erradas que eu venho trazendo dentro de mim, talvez desde a minha infância. Então pode ser traumas, experiências negativas e também as interpretações, erradas da palavra do Senhor, sabe? Se você tem um conceito errado, da palavra de Deus, por às vezes tradições que foram passadas para você e você ainda tem essa crença limitante pela falta desse conhecimento, isso pode realmente desencadear na sua vida uma fé inconstante em Deus. Gente, isso é muito sério que eu estou explicando para você, certo? Por quê? Porque você é um ser que, à medida que os anos vai passando, você vai formando o seu sistema de valor e o seu sistema de crença. E se você tem uma deficiência nesse sistema de crença na sua vida, você vai ter muita dificuldade na sua fé, certo? É por isso que é importante você começar a buscar o conhecimento de Deus. Quando a Bíblia diz, que é importante o conhecimento, porque foi o Senhor Jesus que disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você vive na verdade do Senhor, há uma libertação na sua vida. A gente olha para a vida de Moisés, e Moisés enfrentou uma crença limitante, você sabia? Ao ser chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Ele disse o quê? Em Êxodo 3, versículo 11, ele falou assim, olha, quem sou eu, para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Ou seja, a sua insegurança e medo, certo? O fizeram acreditar que ele não era bom o suficiente para cumprir o propósito de Deus. Mas por que ele teve essa reação? Porque lá atrás, todos nós aqui conhecemos um pouquinho a sua história, ele cometeu um erro grave, Ele começou, certo, buscando a libertação de Israel, do seu povo, mas de maneira errada, quando ele matou um egípcio, escondeu o corpo dele e tal. Então você vê que ele criou ali uma crença limitante, tipo assim, olha, Deus não me abandonou, Deus não tem mais essa missão comigo, certo? Porque eu cometi um erro, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, então Deus me abandonou. Então veja, e o Senhor visitou ele depois de 40 anos. Então é assim, gente, são crenças erradas que a gente vai, certo, trabalhando e se permitindo que essas crenças passem a ser pilares na nossa vida. Pilares, fundamentos na nossa vida, crenças erradas, crenças limitantes. E isso impede muito, gente, isso impede mas muita gente, certo, de prosseguir na fé e de vencer as grandes adversidades e provações da vida, certo? E ter uma experiência nova com Deus. Moisés aqui, se o Senhor não tivesse realmente, certo, tratado com ele, certo, ele ia ficar lá para o resto da vida. Olha o caso de Gideão também, Ele disse, eu sou menor da minha tribo, não sou varão valoroso não, Então veja, gente, isso é muito sério. É preciso você vencer as crenças limitantes se realmente você quer ter uma fé constante em Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho mais uma chave, que essa aqui é para fechar com chave de ouro para você, tá bom? Em nome do Senhor. Mas antes disso, eu peço para você, gente, a gente sempre faz o seguinte, olha, quando a gente chega aqui praticamente passando um pouquinho da metade do nosso devocional, eu peço para todo mundo, gente, deixa o seu like agora, tá bom? Deixa o seu like, aperta aqui embaixo esse botão, certo? Não se esqueça, não leva um segundo da sua vida. Eu vou esperar você. Aperta aí, gente. Aperta, todo mundo apertando. Por que é importante? Porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que é importante para a vida das pessoas. E aí ele vai encaminhar para outras vidas. Não está edificando a sua vida? Está, pastor? Então faça isso. Aperte agora para que outros também recebam e sejam edificados, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, eu já dei as boas-vindas para você, certo? Mas aí eu faço o seguinte agora. Olha,
Se você quer continuar recebendo todos os dias a palavra do Senhor, os devocionais, as orações, né? Às 19 horas, horário de Brasília, a gente está aqui todos os dias também nas orações, a oração milagre urgente, né? E muita gente já participa com a gente, certo? E você realmente quer crescer na fé, quer realmente, certo, ser acompanhado nessa jornada cristã. Essa aqui é a pegada do canal, a gente traz palavras, chaves de sabedoria, certo? Com muita responsabilidade, com muita oração, visando sempre o teu crescimento espiritual. Então faz assim, faça como mais de 6.000 pessoas já fizeram, tá faltando bem pouquinho para os 7.000, tá bom? O que é que eles fizeram, pastor? Eles clicaram aqui nesse botão, ó, o inscreva-se. Clica agora você também no inscreva-se. Vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Tu clica no sino e clica também na palavra todas, em nome do Senhor Jesus. Você fazendo isso, você vai estar inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá, gente, faça isso agora, tá? Você que está aqui pela primeira vez, tá? Vamos lá, olha, para me fechar com você, pastor, como é que eu posso quebrar o ciclo de uma fé inconstante? Não se esqueça, mudança de hábitos, hein? Isso é muito importante. Segundo, vencendo as crenças limitantes, ideias erradas, preconcebidas, traumas, experiências negativas, enfim, coisas que você vem trazendo na sua vida, até mesmo um conhecimento errado da palavra, né? Olha só, gente, como isso é forte, hein? Mas a terceira chave é o seguinte, olha, mudança de mentalidade. Exatamente, gente. A transformação de mentalidade é a chave. Anota isso, é muito importante. É a chave para romper ciclos negativos e realmente viver uma fé consistente em Deus. A nossa forma de pensar, eu falo muito sobre isso aqui no canal, gente. A forma de pensar influencia em nossas decisões e, consequentemente, gente, na nossa caminhada espiritual. Sabe, gente, se você entender isso aqui e você trabalhar isso diariamente na sua vida, certo? A sua forma de pensar, a sua forma de sentir e a sua maneira de agir, pode ter certeza que você nunca mais será a mesma pessoa no sentido de vida espiritual. Sabe, a gente vê, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele passou por uma grande mudança de mentalidade, não é verdade? Ao longo do seu ministério. No início, quando você vê Pedro era um homem muito impulsivo, era um homem temeroso, era um homem, sabe que às vezes era muito precipitado, falava na hora errada. Gente, você vê a história de Pedro, ao ponto que ele negou Jesus 3 vezes, né? Porém, gente, quando ele foi realmente restaurado, quando ele realmente se converteu, e aonde houve, certo, essa mudança, foi a mentalidade de Pedro, a mentalidade, a forma como ele começou a ver o mestre, o reino, o ministério. Gente, isso mudou o comportamento de Pedro. Pedro se tornou um líder firme, exatamente, pregando com ousadia, enfrentando perseguições, sem recuar. Você pode ver isso no livro de Atos, capítulo 4. Pedro se tornou um homem diferente. Sabe por quê? Porque houve uma mudança de mentalidade. Eu vou fazer uma pergunta que é bem interessante para você. A pergunta é o seguinte: o que está moldando hoje a sua forma de pensar? O que está moldando hoje a sua forma de pensar? Como estão os teus pensamentos? Você está alimentando a sua mente com a palavra de Deus? Ou você está permitindo que pensamentos negativos, intrusivos, pensamentos de dúvida ou de medo é o que está dominando a sua mente? Gente, isso faz muita diferença. Ah, pastor, realmente, pastor, essa pergunta agora realmente falou ao meu coração
E eu tenho vivido esses pensamentos de medo, de dúvida. Sabe, pastor, eu estou sendo bem sincero. Exatamente. E o que é que eu posso fazer, pastor? Eu te falo. Primeira coisa que você tem que fazer: renove a sua mente diariamente através da palavra de Deus. Você tem que trabalhar isso, gente. Leia e medite na palavra de Deus. Olha o que Paulo ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Você quer ver o que você pode fazer também? Identifique os pensamentos que enfraquecem a sua fé e substitua por promessas bíblicas. Por exemplo, se você pensa, não consigo mudar, eu não consigo mudar, o que você tem que fazer? Lembre-se que Deus faz novas todas as coisas na nossa vida, que Deus tem o melhor para você. A exemplo do que está escrito: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Tá vendo, gente? Então, é isso que você tem que entender. Internalizar as verdades de Deus na sua vida e se permitir viver a cada dia essas promessas de Deus na sua vida. A semelhança de Pedro, que antes, mesmo o Senhor estando ao seu lado, mesmo o Senhor ensinando, ele não se permitia vivenciar essas verdades do reino. Mas no dia em que ele realmente teve um encontro com o Senhor, a sua mentalidade foi transformada e ele passou a viver a missão que Deus tinha para ele nesta terra. Por isso, gente, olha, eu vou finalizar dizendo o seguinte: quebrar o ciclo de uma fé inconstante é sim possível quando nós nos dedicamos à mudança de hábitos, a enfrentar crenças limitantes e transformar a nossa mentalidade. Assim como Moisés, assim como Sansão e Pedro encontraram forças para superar as suas lutas, você também pode alcançar uma fé sólida e inabalável em Deus. Lembre-se disso. Deus está ao seu lado, pronto para te ajudar em cada passo dessa jornada. Não desista. Seja forte e corajosa, em nome do Senhor, tá bom? Ore agora com o pastor, ore assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém, e graças a Deus, que o Senhor te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua querida família. Siga esses passos, que eu tenho certeza que vai haver uma grande mudança na sua vida, em nome de Jesus. Logo mais eu estou de volta, aqui no canal Devocional Diário, para mais um momento de palavra ou de oração. Um forte abraço.